Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou o Adriano, esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos Romanos 13, versículos 1 ao 7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Quando ouvimos essas palavras, podemos talvez imaginar que Paulo as tenha escrito em tempos fáceis, em tempos tranquilos. Entretanto, ele escreveu essas palavras debaixo da ditadura de César sob o Império Romano. Eram tempos muito difíceis. E, infelizmente, a história nos mostra que cada forma de governo tornou-se corrompida. E tal fracasso se dá e demonstra e revela apenas a nossa natureza pecaminosa, que está em cada um de nós, seres humanos, inclusive nas autoridades. Entretanto, essa desobediência de alguns não pode ser uma liberação para que nós possamos também pecar e não fazer a nossa parte. Cada um de nós precisa fazer a sua parte e obedecer a Deus naquilo que é necessário. Aqui nesse trecho nós vemos que nós devemos estar sujeitos à autoridade não somente pelo castigo, por medo do castigo, porque, como nós vimos, a autoridade é ministro de Deus para aplicar a justiça. Mas não devemos obedecer apenas com medo do castigo, mas pela consciência. Porque é correto, porque é certo, porque estamos obedecendo a Deus nesse sentido. E ele fala que é por essa razão, então, que devemos pagar os tributos e fazer a nossa parte, porque é o correto diante da lei de Deus e diante da lei dos homens. Cada um deve fazer aquilo que está ao seu alcance. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4, diz o seguinte: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, e que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então nós somos orientados a orarmos por todas as pessoas, mas principalmente por todos aqueles que estão em posição de autoridade, para que então possamos ter uma vida tranquila nessa terra. E quem sabe o nosso proceder em obediência ao Senhor possa tocar aqueles que estão à nossa volta, através do nosso bom testemunho e do nosso bom proceder. E tocar, inclusive, aqueles que estão em posição de autoridade, em posições de superioridade sobre a nossa comunidade, sobre o nosso país e sobre o nosso planeta, não é mesmo? E tudo isso está ligado com o desejo de Deus, que quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que nós possamos refletir sobre isso e pensar, meditar sobre essas coisas e orar por aqueles que estão em posição de autoridade sobre nós. Independente se concordamos ou não com suas posições, com suas
colocações, com suas palavras, mas que possamos obedecer ao Senhor acima de tudo e à sua palavra, e sendo exemplos e bom testemunho para todos que estão à nossa volta, inclusive para aqueles que estão em posição de autoridade. Reflita sobre isso e tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.